Complicado, né? Complicado mesmo. Ela, ela consegue produzir prova contra ela mesma. Eu acho que eles, né? Eles conseguem produzir prova contra eles mesmos. Assim mesmo, dessa forma. É fazer o quê, né? O melhor que a gente pode fazer aí é torcer para o Brasil volte a ter paz. Eu tô aqui falando aqui já há um tempinho e a gente fala sempre sobre isso, sobre esses ataques terroristas. Eu não tive disposição, eu fiquei tão depressivo com o que aconteceu em Brasília que eu não Não estava estava fazendo fazendo live. live. Eu não Eu não estava estava fazendo fazendo live, não live. Não estava com estava com vontade de vontade de fazer fazer live, live. porque Porque eu eu paro, paro, eu eu penso, penso, eu eu analiso analiso e vejo que o e o Brasil ele Brasil ele precisa precisa de de muita muita oração, oração. fazer muita oração mesmo, porque o povo não está muito preocupado com o bem do Brasil, não. 40%, segundo pesquisa, das pessoas concordam com o ataque terrorista. Destruição de patrimônio público. Você imagina? Chega um vândalo na sua casa e quebra tudo. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Um monte de vândalo foi lá e quebrou. Eu sou doido, eu falo a verdade, porque eu não tenho condição financeira. Eu sou doido para visitar Brasília. Sou doido, passear por aqueles prédios, tirar foto. Poxa, ali é obra de Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do Brasil, um dos grandes do mundo. Lugar muito bonito. E as pessoas vão lá e fazem isso. Ah, sei que o pessoal não está muito satisfeito com os nossos políticos, são fato. Também não estou. Né? Quem vai estar? Não são os melhores. Mas lá tem representante de direita e esquerda. Hoje, no Congresso, mais de direita. E os caras vão lá e quebram aquilo tudo. Nem deputados de direita estavam concordando. Aí sai numa pesquisa, 40% de pessoas estão concordando. São os mesmos 40%, pouco mais de 40% aí, que votaram no Bolsonaro. Mas não foram todos eleitores, não. Se você olhar aí. Mas 40% que concorda com o ato terrorista daquele, eu confesso para vocês que eu fico muito triste. E fico pensando assim no futuro pro meu país, né? Como é que meus filhos vão viver num país desse? Eu fico pensando nisso mesmo. Pensando nisso mesmo. Como é que meus filhos vão poder viver num país desse? Pensando meus filhos, é, daqui a 20 anos, dá tristeza. Dá tristeza. Confesso para vocês que dá tristeza. A gente se esforça, sai para trabalhar para todo dia e vem um bando de gente aí que, pra falar a verdade, gente que não está preocupado com nada, não quer saber de nada. Pessoas pessoas que que têm uma têm uma ideologia ideologia e não e não respeitam respeitam a a opinião de opinião de outros. outros. É a É a minoria, se minoria, se fosse a fosse a maioria, maioria, mas a mas a minoria minoria perderam as perderam as eleições. eleições. Hoje, com Hoje, esse com esse pretexto aí pretexto aí de de que que houve houve
fraude nas urnas, se acham no direito de ir até Brasília e destruir tudo. Quem deu esse direito a eles? Eu não dei. Tenho certeza que você aí que está acompanhando esse vídeo também não deu. Tem a mínima condição, gente. Tem a mínima condição. Espero que as leis brasileiras, pela primeira vez, sejam extremamente rígidas com essas pessoas. Não tenho pena. Não tenho pena. Não tenho dó. Tá? Que elas paguem pelo que fizeram. Estão presas, que lá continuem presas, como criminosos que são, que paguem por cada ato que fizeram. Se for 10 anos, que cumpra os 10 anos fechados. Se for 20 anos, 30 anos, fechados. Porque provaram que não têm a mínima condição de viver em sociedade. Provaram que não estão habilitados para viver em sociedade. Provaram que não sabem viver numa democracia. Por que eu vou ter que ter dó? Por que eu vou ter que ter pena? Pessoas que não se preocupam realmente com o bem-estar do Brasil. Pessoas com ideologias. E através dessas ideologias querem forçar que você e eu tenhamos que ficar sobre a visão deles. Aqui tem um vídeo aqui, vou ver se eu consigo reproduzir para vocês aqui, do bolsonarista que reclama da comida. Não sei se é possível reproduzir aqui para vocês. Vou tentar. Isso vai dar. Demora para entrar um pouquinho. Ver se você consegue acompanhar. Ixi, tem uma propaganda primeiro ali. Uma propagandinha primeiro. Deixar a propaganda. Aí depois a gente entra. Tem até uma foto de salada no pack. Olha! Se ele sim quisesse que fizesse com maionese, se chamava maionesaria. Propaganda quer entrar de qualquer... Aí, deixaram tudo aqui porque não conseguem comer. Nem cachorro come isso. Horrível, as pessoas estão deitadas. Linguiça com comida agora, 10h40 da noite. Linguiça com angu, uma comida horrível. As pessoas receberam macarrão com nugget. Aí, deixaram tudo aqui porque não conseguem comer. Nem cachorro come isso. Horrível, as pessoas estão deitadas já porque cansadas, esperando serem liberadas, mas ninguém sai. Algumas pessoas estão ainda no processo de oitiva, mas é muito demorado e não tem previsão nenhuma. E começaram a deitar aqui na expectativa de serem libertos.
Desculpa. Vocês ouviram o que ele falou ali? Nem cachorro come isso ali. Que prova que essas pessoas aí, elas estão totalmente fora da realidade. Totalmente fora da realidade. Totalmente fora da realidade mesmo. Angu com linguiça, nuggets, que nuggets acho que é marca até, né? Mas na verdade é um empanado de frango. E ele falando que nem cachorro come. O cachorro dele deve comer filé mignon, porque vai ficando cada vez mais claro que quem está lá não é o povo, não é o trabalhador que pega metrô, que pega trem, que pega ônibus, que sai às 4 horas, 3 horas da madrugada para trabalhar. São os verdadeiros vagabundos desse país. Pessoas que vivem com rendas que são, na verdade, sequestro de bens do trabalhador brasileiro. Esta que é a realidade. Pessoas que vivem de explorar outras pessoas. Porque um ser humano que levanta cedo, que trabalha, um empresário que produz, jamais falaria isso. Pessoas de uma covardia extrema. E daqui a pouco vem aqueles pastores, para poder defender essa gente. Pastor comedor de caviar, de lagosta, não tem comunhão com o pobre, está longe de Cristo. Essa que é a realidade. Aí você vai ver um camarada desse, ele tem a sua fazenda lá, suas cabeças de gado. Eles estão lutando não pelo Brasil, eles estão lutando por aquilo que é melhor para eles. Porque aí eles podem sonegar impostos quanto querem, eles podem deixar de pagar direitos trabalhistas à vontade, porque não tem mais uma delegacia do trabalho. Paga o funcionário no dia que bem entende, porque não tem mais lei, não tem quem olhe por aquele pobre trabalhador. Aí eles vão para a rua mesmo. Ficam acampados, lutam, viram leão, saem quebrando tudo. O único objetivo dessa turma aí foi intimidar os três poderes. Não acredito que eles tenham o desejo de botar Bolsonaro no poder, nada. Ou que queiram os militares no poder. Eles querem intimidar. Pessoas que demonstram todo o seu ódio, todo o seu rancor ao povo brasileiro. Pessoas que não respeitam o meio ambiente, não respeitam reservas indígenas. Essas pessoas, cheias de ódio, invadiram Brasília com conivência das polícias e forças de defesa. As imagens ficaram bem claras. Eu falo, não são PMs, são policiais militantes. Esse PM aí não significa polícia militar, significa policial militante.
tirando fotinha lá, filmando, tomando água de coco. Que comecem as exonerações, que sejam exonerados. Não precisam do emprego. Quer fazer militância, vai fazer fora da corporação. Que o governo faça logo editais para cobrir essas vagas aí. Esses aí não precisam de trabalho. Não estão precisando de trabalho. E os que foram mais além, que vão para a cadeia, que sejam presos. Conseguiram finalmente já tirar um pouco daqueles acampamentos golpistas, mas tem que tirar tudo. O que eu gostei na atitude do ministro Alexandre de Moraes em retirar, né, de afastar o governador do Distrito Federal, foi que os outros governadores rapidinho acordaram para a vida. Dizem que o Alexandre de Moraes age como ditador. Mas quem é o ditador nessa história aí? Alguém tem que botar ordem nessa bagunça. E o Alexandre de Moraes assim o fez. Rapidinho os governadores começaram a tomar conta de sua polícia. Tomar conta do seu quintal. Mesmo os de direita. Porque viram que podem tomar o mesmo destino do governador do Distrito Federal, o Ibanez. Viram que o Alexandre de Moraes não estava para brincadeira e que a caneta pegou feio. Vê se pode. Distrito Federal, capital do país. Os camaradas entraram dentro do Palácio do Planalto, que era para ser um dos lugares mais protegidos do país, aonde fica o presidente da República e sua família. Entrou na sede do Supremo Tribunal Federal, onde ficam os nossos juízes supremos, a nossa Suprema Corte. Invadiram o Congresso Nacional, Câmara de Deputados e de Senadores, com uma facilidade que você não consegue numa delegacia de subúrbio. Se bandido tenta entrar numa delegacia de subúrbio ali, perdão. Se bandidos entram numa delegacia de subúrbio, dá bem para eles não, hein? Dá não. Se sair com vida de lá, já sai para o hospital. Isso aqui é a realidade. A polícia entra na esplanada escoltando. Outros tirando foto, selfie, fazendo vídeo. Tem a mínima condição. Não tem a mínima condição. Agora, estão reclamando que
a justiça está se excedendo. Vem lá o filho do Bolsonaro, Flávio, senador, não sei como é que pode ser senador. E aí vem uma outra turma querendo falar que são infiltrados. Infiltrados nada. Tá lá bem claro, lá nos perfil agora, sendo capturado, o perfil de cada um, mostra que eles são bolsonaristas desde criança. Infiltrado está o cérebro dessa turma. Infiltrada pelo ódio, pelo horror, pela maldade. É isso que está infiltrado. Precisa-se trabalhar melhor essas pessoas. Muitos estão doentes, acreditando nas mentiras que foram disseminadas durante anos e anos. Pessoas que não se comunicam, que não veem uma imprensa de verdade, só ficam nos grupos de Instagram, de Telegram, de WhatsApp. E eles pegam todas as notícias dali. Não tem contato com a realidade. Isto que é um fato. Meus amigos, o Brasil precisa repensar sua história, se é para esse caminho que nós queremos ir. Temos que repensar bastante.